Bem-vindos! Estamos no ar com mais um Pela Lente. Hoje, aqui, a gente vai falar de livro infantil. Vai ser muito legal. Tem muita coisa para perguntar para a nossa convidada, entender um pouco ela. Nossa convidada é jornalista, assim como eu, então vou entender os caminhos que ela foi seguindo ali na literatura infantil. Mas antes, queria lembrar a vocês que aqui na descrição tem o link para o Apoia-se, com R$ 5 por mês. Você apoia o nosso canal, recebe os vídeos em primeira mão, né? Os nossos vídeos de resenha ou os vídeos de comunicação. Concorre a um sorteio de livro no final do mês e, claro, o principal, ajuda o canal a continuar existindo e a continuar de pé. Aqui na descrição também tem as minhas redes sociais, o Twitter, o Instagram, essas coisas todas. Você também será muito bem recebido. Bom, conhecida por seu trabalho no jornal O Globo, onde atua há 11 anos, a nossa convidada de hoje, que é a Priscila Lituá, que também se destaca no universo literário. E esse vai ser o tema de hoje, né? Porque agora ela está disponibilizando as suas obras gratuitamente no Instagram. Eu achei isso também muito diferenciado. O Instagram dela é @PriscilaLituá, que eu vou deixar aqui na descrição também, que tem uma coisa de um W, 2 L's, um K. Vou deixar aqui na descrição o link para você entrar lá certinho. Vou colocar ela aqui na tela. Bem-vinda, Priscila, tudo bem? Olá, Manu, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Muito, né? A gente já tinha falado algumas vezes, acho que eu já mandei uns release para a Priscila, entendeu? Porque eu tenho várias skins. Aí eu tenho a minha skin, assessora de imprensa, às vezes ela aflora, assim, né? Acho que eu tenho certeza que já mandei as coisas para a Priscila. Isso já sei muito bem como é que é isso, sei muito bem como é que é isso. Eu também atuo ali nos dois lados. Tá vendo? E aí, você atua em vários lados, na verdade, né? Inúmeros lados. A gente está aqui, o jornalista, não sei como é nos outros lugares, mas no Rio de Janeiro a gente está tendo que atuar em várias frentes para poder ter a coisa sustentar mesmo. E aí, vamos focar em uma das suas frentes hoje, que é a da literatura infantil. Vamos começar do começo, né? Como começou a sua trajetória como autora de livros infantis? Então, já temos aí assunto. E como que surgiu a ideia de disponibilizar esses livros infantis gratuitamente no seu Instagram? Então, na verdade, eu sempre gostei muito de trabalhar com crianças. E eu sempre tive um sonho de ter um projeto em que eu pudesse passar alguns ensinamentos, algumas histórias. Porque quando eu era criança, no condomínio que eu morava, existia uma moça que ela fazia um trabalho com crianças. Ela, no apartamento dela mesmo, ela fazia uma espécie de continho, né? Ela passava lições da Bíblia e tudo mais. E eu achava aquilo muito interessante. Eu nasci, né, enfim, indo, né, a igrejas, mas tinha muita gente que não ia. Então tinha muita gente que ia do meu condomínio e de outros condomínios também, da minha rua. E eu lembro que aquilo dali ficou muito marcado na nossa memória. E até hoje, muita gente comenta sobre isso. Então eu tinha vontade de fazer um trabalho parecido. Como que aquilo dali fazia diferença na vida das pessoas? Eu tinha muita vontade de fazer alguma coisa parecida. E aí eu cresci, né? Enfim, né? Me tornei. Eu sempre gostei muito de contar histórias. Meu pai conta que eu, no quintal da minha avó, eu fingia que estava entrevistando. Então, acho que eu sempre quis contar histórias. Gente, eu já entrevistei toda a minha família também. Né? Eu apresentava programas para minhas bonecas. Agora a gente está aqui, você vê como acontece. Dá certo. Exatamente. Então, eu acho que as duas áreas sempre estiveram ali um pouco juntas, né? Eu sempre gostei muito de criança, eu sempre tive vontade, né, enfim, sempre quis ser mãe, sempre gostei muito desse universo infantil mesmo. E aí, quando eu, na época, né, da faculdade ali que eu não, vai ser jornalismo mesmo, e aí fui para a área do jornalismo, mas eu sempre tive essa vontade também de contar histórias, sempre gostei para crianças. E aí um dia eu resolvi, eu fiquei com uma história assim na minha cabeça, e aí eu demorei muito para escrever essa história. E aí eu escrevi alguma coisa ali, rascunhei, mas nunca mostrei para ninguém nem nada. Isso já tem bastante tempo. E aí ano passado, a professora do meu filho, ela estava buscando autores para se apresentar, para contar histórias num evento literário que ia ter no colégio dele, em homenagem aos 450 anos de Niterói. E aí, isso ano passado. E aí, eu passei alguns contatos para ela, a Bia Bedran, que é maravilhosa, você deve conhecer, que na época, quando eu era criança, eu lembro muito dela contando histórias, eu acho que ela também me influenciou nisso, né, com certeza. Então, eu passei alguns contatos para ela, e por incrível que pareça, ela não conseguiu
ninguém. E eu até falei assim, não, tenta essa, fulano e tal. E aí ela não estava conseguindo. Eu falei assim, não, a gente vai dar um jeito. Aí eu falei assim, cara, vou escrever a história e vou dar um jeito para eu contar essa história. E eu não tinha livro, não tinha absolutamente nada, e eu resolvi escrever a história que eu já tinha na minha cabeça e eu tinha rascunhado alguma coisa. E aí eu escrevi a história. Só que isso era assim, menos de um mês. Como é que eu ia publicar um livro, sabe? E eu não tinha, eu tinha vontade de publicar, na verdade, o meu primeiro livro, eu sempre tive vontade de publicar livro. Mas eu pensava muito, apesar de eu querer muito contar histórias para crianças, eu queria muito publicar um sobre a história do meu pai. Que meu pai é cantor, também é músico, e ele tem uma história assim muito sensacional. Enfim, filha coruja, né? E aí, mãe também, porque essa história eu acabei escrevendo com meu filho, a história infantil, porque eu incluí ele na história. E aí eu escrevi essa história mesmo, coloquei ele no papel, toda direitinho. E aí mostrei para algumas pessoas e todo mundo gostou muito. E aí eu falei assim, cara, eu acho que dá para lançar. Quando eu contei essa história para a professora do meu filho, ela falou assim, não, vamos lançar para ontem e tal, tá maravilhosa. Eu falei assim, não, mas não vai dar tempo. Tipo, o evento era em seguida, sabe? Era menos de um mês depois. Eu falei assim, e agora? Não dá tempo. Ela, não, vamos imprimir de alguma forma e tal. E aí, só que aí eu escrevi, e aí depois eu peguei algumas coisas com o meu filho, né, para ele escrever junto comigo. Eu falei assim, cara, eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer em EVA, porque a gente gosta muito de fazer trabalhinhos em EVA, e ele adora. E aí a gente fez o livro em EVA, porque não ia dar tempo de lançar mesmo o livro, publicar e tudo mais. E a gente fez em EVA, e aí ele amou, foi, sabe, uma diversão só, aquele processo todo. Eu falo que ele que ilustrou, porque ele que foi cortando, sabe? Inclusive, eu poderia até pegar esse livro, eu nem pensei. Daqui a pouco eu pego para mostrar para vocês que ele tá aqui. E é assim, é o meu amorzinho, e dele também. E aí a gente ilustrou todo o livro bonitinho. E lá na hora, aí eu fiz uma música também, porque a gente também é muito musical. E aí eu fiz uma música, que inclusive ele ama essa música. E aí meu pai, né, toca e tudo mais. E lá na hora eu contei a história junto com ele. Ele contou a história comigo. E no dia, né, do evento literário. E o meu pai tocou, porque meu pai é músico, né, cantor. E meu pai tocou. E eu cantando, e ele cantando junto comigo. Enfim, foi maravilhoso. E aí foi a minha estreia. E aí depois disso, aí depois ela conseguiu outras autoras também, e aí o evento foi maravilhoso, enfim, né, envolveu a escola lá, foi bem legal. E aí depois disso, eu acho que começou assim, sabe, meio que abriu a porta. E aí em seguida, no mesmo mês, isso foi em outubro do ano passado, eu escrevi assim muitas histórias, muitas histórias. E aí eu acho que umas 30 até, né? Algumas pessoas já fizeram matérias comigo. Tinha acho que mais de 30 só ano passado. E aí depois eu fui, né, pegando até inclusive algumas histórias inspiradas em matérias que eu tinha feito, que eu achava. Inclusive eu vi um vídeo você falando entrevistando a... Oh, meu Deus, agora me deu um branco. A Inês? É o da Inês Viana? A Inês Viana, maravilhosa. E aí ela falou da peça, né, e tudo mais. E aí eu peguei muitas histórias, assim, e ela entrevistou pessoas, né, maravilhosas para fazer a peça, né, que foram inspirações para a peça. E aí eu sempre faço muitas matérias assim também, né, com perfil, contando histórias das pessoas. E aí eu peguei algumas histórias também que me inspiraram e escrevi várias histórias assim. E aí você deve saber que não é muito fácil publicar livro, né? Não é muito fácil no Brasil, é tudo muito caro e tudo mais. E aí, ano passado, eu publiquei o meu primeiro livro mesmo, que não foi esse da Sementinha. Ele tá guardadinho para ser publicado mesmo. E aí eu publiquei esse meu primeiro... E acho que perdemos. Aliás, voltou. É que quando você tinha sumido, eu ia falar para a galera ir lá assistir o Pela Lente com a Inês Viana, tá aqui, só descer um pouquinho, a peça não está mais em cartaz no Rio, mas a entrevista continua valendo muito, assim, né, de conhecer as histórias, conhecer o trabalho da Inês, que é maravilhosa, enfim. Aí continua, você lançou o seu primeiro livro, que não é Sementinha. Não é da Sementinha, mas a Sementinha vai ser lançada, e é uma história realmente, assim... né, no meu coração. Mas não foi da Sementinha, foi um presente de Natal especial, que eu lancei logo em seguida, né? O evento literário foi em outubro,
e eu consegui lançar esse livro em novembro. Então foi assim, com um mês, mais ou menos, e aí foi, né, sobre o Natal, né? E aí esse livro a gente transformou ele também numa quase que um espetáculo, porque eu contava com o meu filho contando a história, com o meu pai, né, músico, e com uma professora e cantora também, que é professora de inglês, porque o livro ele é bilíngue. É um presente de Natal especial. E aí a gente intercalava, né, as músicas com a história. E meu filho, eu montei uma caixa junto com ele. E aí ele ia pegando, enfim, conforme iam acontecendo as histórias, a gente ia pegando, né, o desenrolar das histórias, a gente ia pegando alguns, tipo, lá, a criança tinha muitos brinquedos, a gente pegava, né, uma bola, enfim, ia mostrando ali uma coisa bem, bem lúdica ali, interagindo com as crianças, e a gente fazia brincadeiras, assim, maravilhoso. Aí agora a gente deu uma pausinha nele, né, porque como ele tem mais a temática natalina, mas a gente foi ali do início de novembro, aliás, até o início desse ano, contando história todo final de semana, e foi maravilhoso, foi assim... E aí foi isso, eu fui contando, escrevendo cada vez mais, e só que com essa dificuldade de lançar, porque não é barato para lançar, né? E aí foi quando surgiu a ideia de disponibilizar as histórias no Instagram. Porque eu queria, na verdade, o que me motivou mais lançar. Primeiro, eu fiz eu disponibilizei uma história por conta das enchentes, né, do Rio Grande do Sul. Eu fiz uma história ali em homenagem, porque eu fiquei muito tocada, né? Eu via muito, todo mundo, né? Foi algo que, né, tá ainda, né? Eles estão ainda em processo. E eu tenho duas amigas muito queridas que são gaúchas. E, inclusive, uma delas, que é a Betânia Schmitz, que ela é também escritora infantil, maravilhosa, e me incentivou muito. Foi uma dessas pessoas que leram, né, as minhas histórias e não você, nossa, nasceu para isso, enfim. Eu fiquei, né, eu não acreditava muito, mas, enfim, ao mesmo tempo que eu achava também que era muito importante, né, enfim, que eu sempre quis, que era algo que eu sempre quis. Mas aí eu fiz essa história em homenagem aos gauchinhos, né, principalmente. E aí postei nas redes sociais. E aí todo mundo gostou muito e perguntou. Muita gente perguntou, como é que eu faço para adquirir o livro e tudo mais. Mas foi algo que eu fiz assim, baixei um aplicativo de inteligência artificial que eu nunca tinha usado. e fiz lá, gerei algumas imagens, mas não ficou meio feinho, sabe? Não ficou nada legal. Mas eu fui e botei mesmo como uma homenagem, uma humilde homenagem, né? E fez um certo sucesso, muita gente pediu e tudo mais. E aí eu comecei a pensar, né, em outras histórias que eu acho que deveria ir para mais pessoas, né? Para chegar a outras pessoas. Inclusive algumas histórias que eu até já tinha, né, contado, mas que... Eu acho que tem coisa, deve ser que ela tá fazendo no celular e aí recebe ligação, gente, que isso acontece. Não sei se vocês já aconteceu com vocês, se vocês já viram e tal, que aí no celular, e não tem como, né, gente? Como vai botar no modo avião, aí não vai ter pegar a internet para falar com a gente. Então, a gente vai seguindo assim. E ela tem, mas vejam só aqui no link da descrição, esses livrinhos, eu li todos, assim, bem interessante. Aí no decorrer da conversa a gente vai conhecer ela melhor e vai poder entender, né, de onde que foram surgindo essas ideias para os livros e tudo mais, e quais são as próximas. Eu quero saber quais serão os próximos livros. É isso que eu quero saber aqui. Será que ela já está entre nós novamente? Voltou. É a coisa de telefone que toca, não é? Exatamente. Eu sei, não tem problema. Tá... Não tem problema, eu imaginei que era isso. Já avisei aqui ao pessoal que está assistindo a gente. E aí você disponibilizou. Eu vou engatar aqui noutra pergunta, porque eu acho que vai ser legal para a gente entender. Ó, um dos livros que você disponibilizou é A Capa Invisível da Proteção, que é importantíssimo, muito interessante. Eu queria saber o que te inspirou para esse livro e por que você decidiu abordar um tema tão importante, ao mesmo tempo tão delicado, que é o tema do abuso sexual infantil, e como foi o seu processo de criação para tornar esse tema do abuso sexual acessível, compreensível para essas crianças aí de 4 a 10 anos, que são o público que você estava pensando em alcançar?
Então, voltou? Voltou, diga pra gente. Então, como eu falei, o primeiro, né, que eu lancei, na verdade eu já tinha até lançado uma história, lembrei agora, em homenagem aos 450 anos de Niterói. E aí, quem é da cidade, vendo lá a história, reconhece bem que eu falo do né? Falo de algumas coisas aqui bem niteroienses. Mas aí o segundo foi o das chuvas, né, em homenagem aos gaúchos, né, por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. E aí depois eu estava de plantão, né, fazendo algumas matérias, e aí apareceu para mim uma matéria sobre uma criança que tinha sido abusada pelo pai dela, e ela tinha desenhado o próprio abuso, né? E aí você deve ter visto também. Lembro. Isso foi recentemente. Na verdade, inicialmente, eu não tinha programado nada. Por mais que eu pensasse em disponibilizar essas histórias de alguma maneira, eu não tinha pensado, né, ainda, não foi nada muito programado. Vou fazer assim, né? Não tinha. Mas aí, quando eu vi essa história, eu falei assim, nossa, não, eu tenho que fazer alguma, né? Enfim, eu tenho que trabalhar esse tema também. Inclusive, eu tô até de laranja, né? Porque o maio laranja. E aí casou super bem também, porque foi em maio, né? Que foi lançado. Então, foi algo, quando eu li aquela história, eu falei assim, nossa, a gente, né, tem que fazer alguma coisa para proteger nossas crianças, porque elas não são responsabilidade só do pai, da mãe, né? As crianças são responsabilidade de todos. Então, a gente precisa você não precisa, né, ter um filho, não precisa proteger, você não tem que proteger só o seu filho, só a sua criança, mas a todos mesmo. Falei, o que eu posso fazer, né, para proteger as crianças, para ajudar de alguma forma? E o que eu sei fazer é contar a história, né, escrever. E aí veio a ideia de fazer a história, de escrever a história, mas aí eu queria disponibilizá-la de alguma forma e aí eu bato de novo nessa questão, né, da impressão, né, de publicar, enfim. E aí foi quando eu resolvi realmente fazer a série, porque além dessa história também tinham outras histórias que eu achava que era muito importante, né, estar disponível para mais pessoas. E essa história, principalmente porque eu acho que é um tema, né, muito sensível e muita gente tem dificuldade em falar sobre isso. Inclusive, até quando eu lancei, eu recebi retornos assim maravilhosos. E muita gente falando, obrigada, porque eu queria muito falar sobre isso com a minha filha. Minha filha já tem 9, 10 anos, inclusive. E eu ainda não tinha tocado no assunto porque eu não sabia como abordar. Porque tem muita gente que realmente tem essa dificuldade. Então, o livro, ele te ajuda nisso, ele te auxilia nisso. E aí foi mais ou menos por aí. Eu, graças a Deus, né, tenho recebido assim, retornos muito, muito positivos, tanto de pais, né, mãe, pai falando, quanto de pessoas, educadores que já estão usando nas escolas. E eu fiquei assim, nossa, porque a gente faz um negócio ali pequenininho, né, e não tem noção da projeção que vai ganhando, né? Até de projetos sociais também, né? De pessoas que já estão levando para projetos sociais, enfim. Então, a gente tem tido um retorno bem legal, bem interessante. E é isso, né? Acho que se fosse uma pessoa só que me desse esse retorno, já seria o maior pagamento de todos. E a gente vendo que outras pessoas, né, enfim, tem crescido, eu acho que é super gratificante, né? E semana que vem eu vou, inclusive, contar pela primeira vez a história do livro, porque, né, por enquanto, a gente está só... na verdade, eu era para ter contado agora semana passada, mas não deu, questão de agenda. E aí, semana que vem, eu vou contar pela primeira vez a história do livro. Estou nessa expectativa também. Boa. E como que é a sua experiência? Você já até acabou falando um pouco, né? Que você usa muito do que você vê em reportagens que você acaba fazendo e tal, acaba virando uma inspiração para os livros. Mas como que a sua experiência como jornalista e escritora influencia suas histórias, a sua abordagem aos temas escolhidos? E qual que é a importância de transmitir mensagens positivas e educativas para as crianças através da literatura infantil? Que eu acho que a arte ela tem isso, né? Imagina, um tema tão pesado quanto a questão do abuso sexual infantil, que é importante a gente falar, porque a criança tá ali, mas meu filho não vou ter que falar de sexo com meu filho, mas
você vai evitar uma conversa difícil e seu filho pode ser vítima de alguma coisa que ele nem está entendendo o que é, mas que é absolutamente traumático, né? Então, eu acho que a arte tem esse caminho de fazer a gente refletir e de conseguir abrir esse caminho de conversa com filhos sobre diversos assuntos que são tão difíceis, né? Mas queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência aí como jornalista e escritora, como elas se misturam e se conectam, e como que a literatura infantil, na sua opinião, tem essa importância de transmitir mensagens positivas e educativas. Com certeza. Inclusive, né, que você está falando já dessa conexão, em seguida eu vi outras 2 matérias. Na verdade, uma eu escrevi mesmo, né, uma matéria sobre isso. E aí, na própria matéria, eu acabei fazendo um histórico, né? Foi sobre uma menina, não sei se você viu também, uma menina que ela foi estuprada mesmo, né? Várias vezes por uma pessoa que abordou essa menina enquanto ela estava indo para a escola. E essa aconteceu na Baixada Fluminense, aqui do Rio, né? A Baixada Fluminense. E essa história, na verdade, é muito parecida com a história, né, da capa invisível da proteção, porque a menina também ia para a escola, né? A nossa personagem fictícia, né, que é a Lara, ela também estava a caminho da escola. E aí, eu falo nessa matéria, eu falo de um outro caso que aconteceu com uma semana, menos de uma semana, na verdade, antes, né, desse caso que aconteceu agora da Baixada. Na verdade, ou seja, foram 2 casos em menos de uma semana. E isso foi super recente. E aí, essa outra menina também foi abordada a caminho da escola. Então, uma segunda que foi abordada a caminho da escola. E aí, quando eu, né, enfim, eu comecei a apurar aquela história, eu fiquei assim, nossa, eu fiquei muito emocionada. E aí eu fiquei, nossa, será que se ela tivesse tido acesso a essa história, será que de repente a história dela não teria sido diferente? E aí, naquele dia, à noite, quando eu fui contar essa história para o meu filho, porque ele pede para eu contar a mesma história várias vezes, né? Então, na verdade, eu conto umas 5 histórias para ele até ele dormir. Ele demora um pouco a dormir. E ele fica prestando muita atenção nas histórias, então ele demora um pouco a dormir. E aí ele fica assim, cadê a minha capa? Enfim, ele super interage. Então, Mas quando eu fui contar para ele essa história, naquele dia, eu não conseguia contar. Minha voz embargou. Porque eu fiquei pensando nisso, em tudo, sabe? Em tudo que eu apurei e imaginando o que aquelas meninas passaram. E essa da Ilha do Governador, inclusive, ela foi brutalmente assassinada para que ela não contasse o abuso. Então, assim, são coisas que acontecem, eu fico, né? Enfim, que a gente. Às vezes a gente não tem muita noção, né, do que. E não é só, até por isso que eu quis também, porque antes eu estava fazendo algumas coisas assim na narrativa, era uma coisa voltada mais para crianças maiores, mas, porque no caso dessas meninas, elas são maiores, né? Mas como a gente vê nas estatísticas, não tem idade. E crianças cada vez menores, até bebês, infelizmente, são abusados. Então, eu tive essa preocupação de deixar uma história mais acessível para crianças pequenas também. É uma história bem lúdica. A gente viu lá, né, que seria de 4 a 10 anos, né, pela história e tudo mais. Mas, na verdade, é para crianças de todas as idades. É uma história bem lúdica que enfim, que incentiva, né, as crianças a contarem, né, a não... Enfim, não ficarem expostas, né? É um auxílio mesmo para os educadores, para os pais, a entrar nesse assunto, né? E deixar nossas crianças mais protegidas. Eu tive também o cuidado de contar com psicólogos também na criação do livro, porque eu achei que seria, né, muito importante para a gente ter essa validação deles. Olha, o que vocês acham? E aí fui mostrando, você acha que... E aí eles até falaram, né, que acharam que ficou maravilhoso, que inclusive eu poderia até colocar algumas coisas, assim, das partes íntimas, né, alguma coisa assim, porque também é importante falar. Mas é algo que eu sempre bato na tecla também, né, para os pais, que até no final do livro também eu faço uma nota falando isso, né, como que pode ser abordado. Mas na história mesmo eu não falo, né, mas enfim, é um livro que eu acho a história
né? Dá para você entender bem, né? E dá para você passar essas informações para os seus filhos e tudo mais. Depois que você contar a história, né, você pode ir falando, né, sobre as partes que não pode. É uma forma de introduzir também o assunto, né? Exatamente, isso que eu ia falar, é uma forma, usar a arte como uma maneira de você introduzir um tema, você não vai chegar do nada. Então, neném, criança, e contar pode ser muito bruto se você não souber fazer, ou se você não se sentir confortável. Mas a história, ela ajuda, né, a abrir esse caminho, isso é muito importante. Sim, exatamente. Na hora de construir a história, eu fiquei um pouco com essa dúvida, né? Se eu colocaria isso, se não. Mas eu achei, porque eu faço uma coisa bem lúdica, assim, eu misturo, né, alguns elementos, né? No Reino Encantado e tudo mais. E aí eu pensei até em, de repente, colocar. Mas eu acho que da forma que eu fiz também, na forma que foi feito o livro, eu acho que ficou, né? E foi validado, né, pelos psicólogos. Eu acho que ficou interessante, porque você, a criança, né, ela vai ter acesso a isso e os pais vão poder falar um pouco mais, né, os educadores falar um pouco mais sobre a questão das partes íntimas, mas na história, só a história em si, a criança já consegue entender, né? Então, eu acho que ficou um trabalho interessante, né, o resultado. Inclusive, eu agradeço muito né, os psicólogos que me ajudaram também. E é isso. Espero que ajude, né, as pessoas e que mais casos, né, como esses não se repitam, né? Sim, nossa, muito importante. E aí, que outros temas que você já abordou aí nos seus livros, que você já publicou, que está aí em vias de publicar? E como que tem sido esse feedback dos leitores em relação aos seus livros, principalmente depois que você falou, galera, vou disponibilizar no Instagram. Então, o que você tem recebido de comentário também na DM e tudo mais de quem... E você disponibiliza um PDF, né, para essas pessoas, né? Quem tem interesse e tal, né? Às vezes a pessoa quer realmente imprimir para ler em casa com o filho. Como é que tem sido esse feedback? E os outros temas? Exatamente. Eu tenho tentado colocar o livro todo no Carrossel, porque o nome da série é Carrossel de Livros, por conta também do carrossel do Instagram, né? Porque eu até disponibilizo no Facebook também, mas acaba que a ferramenta principal é o Instagram. Então, eu tenho tentado colocar as histórias no carrossel, porque só cabem 10, né? 10 páginas, mas algumas não dá, infelizmente. E a da capa invisível da proteção, por exemplo, a história tá lá, só que eu coloquei a nota, né? Tem a música também, que eu fiz uma música da capa, e aí tem uma nota para os pais, educadores, a música e tudo mais que não coube lá. Então, tá tudo completinho no PDF, e aí eu mando para quem tiver interesse, quem quiser eu mando, quem quiser imprimir, muita gente também já está imprimindo, já me pede para imprimir. Infelizmente eu ainda não consegui imprimir, mas é algo que eu tenho buscado até parcerias, né, para ver se a gente consegue imprimir. Uma pessoa, inclusive, de um projeto social aqui de Niterói também, que trabalha em algumas comunidades, ele tinha me pedido, né, para levar para essas comunidades. E aí ele conseguiu imprimir, né, alguns e levou lá para trabalhar com as crianças lá. Mas é um outro objetivo meu, conseguir algumas parcerias para, de repente, a gente conseguir disponibilizar esses livros, né, para mais pessoas, porque, infelizmente, nem todo mundo tem... Hoje em dia a gente sabe que tem mais acesso à internet, né, mas nem todo mundo tem. Então, e criança também precisa, né, de ver, de pegar o livro, né? Na verdade, todo mundo, né? Sempre muito mais legal, né, o livro ali impresso, mas principalmente criança, né? Então, eu acho que é isso. E aí você perguntou sobre os temas, né? Além da capa invisível da proteção, que foi a estreia, eu fiz um outro livro. Um tema que eu gosto muito é o meio ambiente, né? Ecologia, enfim. E aí eu, inclusive, já fiz trocentas matérias sobre isso. E aí eu fiz um outro, também inspirado nas enchentes do Rio Grande do Sul, só que mais voltado para o meio ambiente, que é a lição da chuva generosa. Porque o outro eu falei muito da perspectiva da solidariedade, né? Nenhum dos dois eu foco muito nas enchentes, na tragédia em si. Porque eu acho que isso é importante, né? É uma ferramenta para a gente contar para as crianças, porque muito se fala quando acontece alguma tragédia. Ah, eu conto para a criança, não conto, né? Finge que nada aconteceu, como é que eu faço? E eu acho que, dependendo da idade, a idade do meu filho, por exemplo, dificilmente ele vai saber do que está acontecendo. Mas eu acho que é importante falar também
porque, por exemplo, na escola dele estava tendo uma arrecadação. As pessoas não estavam falando às crianças das enchentes, porque as crianças são muito pequenas, ele tem 4 anos, mas estava tendo uma arrecadação de material, né, para as enchentes. Então é interessante ele participar disso. Então a gente contar, mas mais essa perspectiva positiva e não da negativa. Né? Por mais que as crianças, né, vão passar por momentos ruins também, mas a gente tentar, até porque fica com medo, né? A gente tentar preservá-las de alguma forma. E aí eu fiz, né? Lancei esse das chuvas também inspirado nas enchentes, né? Que é a lição da chuva generosa, que foi na semana passada. E aproveitando o Dia do Meio Ambiente também, porque eu lanço toda terça-feira, às 18 horas. E aí, terça-feira foi no dia 4 e no dia seguinte, né, no dia 5, foi o Dia do Meio Ambiente. E aí, ele é mais focado sobre isso, a história de um menino que foi brincar no parque e tal, com as crianças. E aí, começou a chover. E aí, ele foi, né, percebeu que né, tinha umas poças ali, eles ficaram brincando e tudo mais. E aí, depois ele percebeu que a chuva começou a ficar muito forte. E aí eles tiveram que sair dali, e aí ele questiona a avó dele, né? Por que aquela chuva tá tão forte, não para de cair e tudo mais. E aí a avó dele começa a falar sobre a natureza, né? Aí ela enfatiza, né? Que a chuva, na verdade, ela é super bem-vinda, né? Ela é vida e tudo mais, mas que foi Deus que deu, que também sempre falo, né? Da fé, né? Que eu acho que é super importante, mas que Deus que manda, né? Mas que a gente precisa cuidar do planeta Terra para que eventos, né, que coisas como essas não aconteçam, né, com tanta frequência. E aí tem desenrolado a história e tudo mais, que eu acho que também é bem interessante, né, de falar dessa perspectiva também. Então, a inspiração, né, foi a mesma inspiração, mas de 2 perspectivas diferentes. E aí, por enquanto, foram só esses 2. E aí, amanhã tem mais um. Amanhã, que no caso é hoje, porque a gente está fazendo essa entrevista gravada. Então, vamos pensar aqui comigo. A gente está gravando na segunda-feira, mas está indo ao ar terça, 8 da noite, então já foi ao ar. Verdade. Já está lá no Instagram da Priscila a nova, mas a gente não vai dar spoiler. Você tem que ir lá no Instagram da Priscila para poder conferir a história que acabou de sair agora às 6 horas. É isso. Exatamente. Não vamos dar spoiler aqui. Exatamente. E como eu tenho, assim, tem várias histórias, como eu já falei, então eu sempre fico um pouco na dúvida, né, do que lançar primeiro e tudo mais. Então eu tô sempre fazendo umas enquetes, perguntando, qual que você acha melhor, essa ou essa, qual o tema e tudo mais. Uhum. Então tem sido legal, né, porque as pessoas têm interagido bastante, têm me contado muito também como é que tá sendo, né, em casa, que o filho gosta muito dessa, ou prefere essa, porque tem algumas mães que já me pediram as 2, eu tenho algumas amigas que já mandei até outras que já estão prontas, enfim. Tem sido bem legal o retorno mesmo. Boa. E aí, antes da gente ir para os nossos quadros, eu queria também saber, porque você tem experiência como professora de narrativas bíblicas para crianças. Então, eu queria saber um pouco como é esse trabalho. Você falou, né, que nos livros sempre a fé está presente ali de alguma forma, né? Isso também é uma característica da sua escrita. Como que essa sua experiência interfere ali na escrita? Você conta as suas histórias lá? Como é que funciona isso? E conta um pouco dessa experiência. O que faz uma professora de narrativas bíblicas para criança? Então, como eu falei, né, nasci já, meus pais sempre indo para a igreja, né, levando a gente, inclusive amigas minhas, amigos, né, indo para a igreja, porque meu pai, ele é cantor gospel, né? Então, eu já cresci sempre, assim, meus livros sempre foram, né, de criança, né, sempre foram a Bíblia, né, em primeiro lugar, que é o de cabeceira mesmo, nas histórias da Bíblia, e muitos livros, assim, baseados nas histórias da Bíblia, né? Então, acho que eu fui introduzida nesse mundo muito assim, né? E como eu tinha muitas Bíblias ilustradas, né, também, ali aquelas histórias e tudo mais, eu sempre gostei muito. E tinha aquela referência do projeto, daquele trabalho que aquela senhora que morava no meu condomínio fazia. E aí ela fazia muito voltado para crianças que não conheciam a Bíblia, né? Mas era aberto para todo mundo. E eu ia também, e era era divertido também, né? Era um momento que a gente estava ali com os amigos e tudo mais. Então, eu acho que eu já tinha, né, aquela referência ali, eu, né, tinha vontade de fazer aquilo.
E aí, depois que o meu filho nasceu, eu contava, né, muitas histórias para ele, na verdade, antes dele nascer, na barriga, eu sempre gostei de contar as histórias para ele. E aí, tanto que hoje em dia ele sabe várias, né, de cabeça, ele conta várias histórias da Bíblia, se você perguntar para ele. E aí, na minha igreja, teria que. As criancinhas pequenas, né? Elas precisam estar com os pais. Né? Você não pode deixar a criança lá, né? Ela tem isso. Então, eu tinha que estar com meu filho. E eu, na igreja, eu sempre ajudei, né, no Ministério de Comunicação, por eu ser da comunicação. Então, sempre foi, né? O jornalzinho da igreja, né? As redes sociais, enfim, sempre fui para esse lado. E aí, como eu tinha acabado de ter filho, na verdade, quando eu tive meu filho, foi no início da pandemia. Então, eu participava ali à distância, né, ali nas redes sociais da igreja e tudo, as aulas eram à distância. E aí, depois, quando foi presencialmente, eu comecei a participar lá. E aí, eu me tornei uma professora também, porque eu já tinha que estar lá, e aí eu gostava de contar a história também. E aí, eu me tornei uma das professoras. E aí, todo sábado a gente está lá contando histórias, e assim, agora não, né? Já faz tempo que é assim, uma paixão para mim. Eu amo aquelas crianças, amo estar lá. E além de contar na igreja, a gente sempre faz trabalhos fora também, né? No início desse ano, por exemplo, a gente fez em 2 comunidades aqui de Niterói. E aí, inclusive, lá também foi uma das inspirações para eu escrever a história que vai sair agora. Aliás, que já saiu, né? É que a gente está falando do multiverso, gente. A gente está falando, sabe aquela série Dark? Do passado é no presente e no futuro? A gente está assim nesse programa. Exatamente. E aí foram 2 comunidades, né, daqui de Niterói. E aí, realidades muito diferentes, né, da nossa, do meu filho e tudo mais. E aí me inspirou uma outra história. Enfim, tá bem interessante, é surpresa. Vocês vão. Quer dizer, agora não é mais, é só correr lá para. Você tem que entrar lá no Instagram da Priscila para ver. A gente não vai contar nada aqui. Já contamos muito, já falamos muito. Tá bem legal a história. E tenho certeza que vocês vão gostar. Boa. Seguinte, Priscila, a gente tem aqui 2 quadros em que a gente, enfim, fala. Eu falo sempre que essa é a hora, que é a hora que a gente fala uma notícia que tocou a gente, positiva, negativa, alguma coisa que aconteceu nos últimos dias e que a gente ficou, né, não passou ileso. Eu sempre peço o clima nessa hora, então fica tranquila. Se você tiver uma notícia triste, não fica assim, meu Deus, trouxe uma notícia triste. Eu sempre faço isso, eu tento não fazer, mas aí quando eu vejo eu fiz. Então, assim, você fica tranquila. Você chegou a pensar em alguma notícia dos últimos dias que, não sei, você queria comentar? Então, essa notícia, eu tô o tempo todo dando notícia, né? Hoje mesmo. Exatamente. Não, aqui no programa, várias já também que te tocaram e te inspiraram, né? Ou seja, ela nem. A notícia que me tocou para falar no programa. Ela faz livros. É diferente, é outro patamar, gente, é outro nível. Não, assim, eu tenho. Porque eu até falo isso, né, nas redes sociais, já falei isso várias vezes, porque eu já trabalhei ali dia a dia, né, diariamente em porta de delegacia, sabe? Já fiz de tudo um pouco, né? E delegacia, inclusive, eu já fiz muito. E hoje, por exemplo, eu fiz 2 matérias de polícia. E eu, né, faço, vez ou outra, eu faço algumas matérias assim, que infelizmente a gente não gostaria de fazer, mas e que são importantes serem feitas também, né? Até para a gente evitar que coisas assim aconteçam, né? Mas eu gosto mesmo de falar de coisa boa, de inspirar, sabe? O que eu mais gosto de falar, uma das coisas que eu mais gosto é de falar, é de fazer perfil, sabe? De contar as histórias das pessoas, os projetos, o que inspirou a pessoa a fazer aquele projeto e tudo mais. E assim, isso, né? Eu já fiz algumas histórias inspiradas assim em projetos, e agora você me perguntou. E é uma história que eu fiz, e eu estava querendo, inclusive, ilustrar, porque eu tenho ilustrado com a ajuda do. Na verdade, eu estou me entendendo com inteligência artificial, né? Mas a minha ideia é também ilustrar, porque eu acho que nada substitui mesmo o ilustrador que faz manualmente, né? É outra coisa, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que tudo isso é custoso, né? Dá trabalho. E como esse projeto é algo realmente para a gente fazer, disponibilizar, né, em grande quantidade para muitas pessoas e tudo mais, dar esse acesso, então a gente acaba usando a inteligência artificial, né?
E eu acho que ela está aí também, a tecnologia, para usar, né? Enfim, para ser bem usada, né? E aí, uma história que me inspirou, assim, que eu acho bem interessante, foi de uma senhora que ela... Senhora não, né? Jovem. Que ela, inclusive, ela vai ter um programa agora, e que ela era nordestina, que assim, eu sou nordestina, inclusive, e aí, retirante, e que veio aqui pro Rio, né, para tentar uma vida melhor, aquela história, né, que a gente já conhece, foi para uma favela, e aí lá e aí eu fiz essa matéria, né, saiu já tem um tempinho, mas lá ela passou algumas dificuldades quando ela veio para cá, né, enfim. E aí lá ela descobriu que as pessoas acabavam, apesar de ter muita pobreza, né, não só na favela mesmo em si, né, mas no Rio as pessoas desperdiçavam muita comida. E ela foi criada lá no Nordeste usando tudo da comida, sabe? Tudo, ela não desperdiçava nada, desde da semente até a casca, ela usava tudo. E aí ela foi numa feira e aí ela viu aquele desperdício enorme e ela falou, não, por que você tá jogando isso fora? Isso tá, né, bom, não, mas isso daí não ninguém vai comprar, essa laranja tá feia e tudo mais. E aí ela foi e aí ela, mas eu posso ficar para mim? Ele pode. E aí ele deu as frutas. E aí no dia seguinte ela foi de novo. E aí nisso ela foi conseguindo um monte de alimentos e aí ela foi repartindo com o pessoal da comunidade dela. E aí foi ensinando a eles também como reaproveitar esses alimentos. E aí o projeto dela, ela na época, ela queria muito publicar um livro, mas ela não tinha dinheiro para isso. E aí ela conseguiu alguém que pintou nas paredes as receitas que ela fazia. E aquilo, assim, sensacional a história. E aquilo virou, né, foi ganhando uma proporção enorme. Enfim, e aí eu fiz uma história que ela amou, eu mandei para ela. E aí tem o apelido dela, né? E aí é bem inspirada na história dela. E a minha ideia é ilustrar também, porque ela fala muito sobre a força, sobre o empreendedorismo, sobre porque ela também, assim, eu tô dando um resumo, né? Porque a história é longa. Ela bateu em várias portas, ela se inscreveu num projeto que ajudaram ela, né? E aí ela conseguiu se inscrever num tipo edital, né? Na época, já faz muitos anos isso. Mas aí inicialmente ela tinha sido aceita, aí parece que teve alguma manobra, e aí não foi, enfim. Então, assim, ela recebeu alguns nãos, mas continuou insistindo. Então, assim, a história também tem várias mensagens. Então, acho que todos os meus livros, ele tem algo, assim, central, né? No caso da capa invisível da proteção, é a proteção contra abuso sexual, das enchentes, é o meio ambiente. Mas todos eles têm várias mensagens, né? Não é uma mensagem só. Então, a ideia é transmitir valores. O que eu falo é que é uma forma de transmitir, de ajudar, né, de transmitir valores para as nossas crianças por meio da leitura. Então, é sempre uma coisa leve, lúdica, mas, né, da sementinha, por exemplo, é a sementinha de mostarda, né? Mostarda, o nome do livro é Mostarda, que foi o primeiro livro que eu fiz lá em EVA com meu filho. É mostarda da menor sementinha, porque na Bíblia fala, né? Se você tiver a fé do tamanho de uma mostarda, né? Você pode, enfim, fazer coisas, né, incríveis. Então, é da menor sementinha à maior árvore do jardim. Porque ela é a menor sementinha, né? Considerada a menor sementinha, ela se torna a maior árvore. Então, a história fala sobre fé, fala sobre as diferenças, porque a história é contada pela árvore. E ela não gostava de ser uma árvore, uma sementinha pequena, quando ela era pequena, né? E aí ela fala que ela olhava para as sementes grandes, né, da melancia, e ela queria ser uma semente grande. Enfim, e aí fala sobre as diferenças, fala sobre o meio ambiente também, que foi uma criança que plantou ela, e convida as crianças a plantar também, a cuidar, né, de uma árvore. Enfim, todos os livros têm várias mensagens ali, e que eu acho, né, que são mensagens importantes que eu procuro passar sempre para o meu filho e que eu acho que pode ajudar outros pais, né, a passarem essas mensagens também. Boa. Aí agora, como é que eu vou falar a notícia que eu separei, gente? Que eu falei, eu sempre peso o clima, trago uma coisa ruim, uma energia carregada. Sempre é isso que eu faço. Estou aqui olhando para... Porque acontece...
Sempre uma energia carregada, sempre um negócio carregado que eu trago. O que acontece? Não sei se vocês viram semana passada, começaram a sair pedaços da delação do Rony Lessa. Rony Lessa é o que apertou o gatilho lá na morte de Marielle Franco. E aí começaram, né, a divulgar pedaços da delação dele. E aí, cada hora é um grande choque, né? Assim, aquele choque que, como é esse caso, porque saíram nomes de pessoas que ele, por, sei lá, uns 10 anos, ele procurava num sistema lá, ele tinha acesso a um sistema onde tem todos os nossos dados, que a gente não tem nada protegido mais, tá? Tudo que a gente tem tá na internet, a gente, meu CPF, meu endereço, todo mundo, quem quiser sabe, tudo da sua vida. Eu já desisti de me preocupar com isso. E ele tinha um programa que eu até já vi, já ouvi falar, pelo menos, nunca tive acesso, mas sei da existência, que você acessa e você encontra tudo da vida da pessoa. Tudo da vida da pessoa. E ele acessou o nome de várias pessoas, aí eles tiveram acesso aí à polícia no intervalo, sei lá, de 10, 12 anos. E aí tinha, sei lá, Joana Maranhão, por exemplo, que é uma nadadora, mas que milita muito com relação a direitos humanos e tudo mais. E aí tinha pessoas que eu conheço. E aí eu fiquei assim, porque, enfim, a gente, né, acho que Priscila, a gente que está no jornalismo, a gente entrevista pessoas, conhece pessoas, circula com pessoas que têm alguma importância dentro do Rio de Janeiro. E tinha pessoas que eu conheço, que já estive perto, com quem já conversei, que estão assim, com quem eu tenho relação. E aí eu estava falando isso com minha irmã, né, que ela mora aqui comigo, a gente estava falando, cara, é muito doido, porque assim, quando aparece o nome, a sua primeira reação é ter um choque, mas depois você fala, é óbvio que ele pesquisou essas pessoas, pensando no que essas pessoas fazem e no que eles e quem mandava nele não queria que acontecesse, era óbvio que essas pessoas seriam pesquisadas. A Joana Maranhão mesmo falou isso, ela falou, não é exatamente contra mim, é contra o que a gente defende, que são os direitos humanos, então todo mundo que tem o mínimo de agenda em prol dos direitos humanos passou ali, né, que tem um mínimo de importância, passou ali na pesquisa dele em algum momento, nesses 10, 12 anos, né? Então, assim, é bem bizarro, mas ao mesmo tempo é isso. A primeira reação é de um choque. Eu falei, caraca, fulano estava na lista, pesquisaram fulano e fulano. Depois eu falei, mas é óbvio, porque tá muito perto da gente. O Rio de Janeiro é esse lugar em que as coisas parecem muito distantes, mas elas estão muito perto da gente. Quando eu vi Vale Escrito, que eu vi onde está, sei lá, a contravenção, onde aquelas pessoas circulam, o que elas fazem, eu falei, gente, elas podem estar, sei lá, no aparelho do lado da academia, entendeu? É muito bizarro. Quando você vai lendo, né, vai vendo, você fica... Até o próprio Rivaldo, né, o delegado, que eu já tinha... Menina, quando eu trabalhei já em redação, né? A gente, Rivaldo era uma pessoa que a gente falava toda hora. Rivaldo atendia a imprensa toda hora. Ele era esse tipo de pessoa que, né, era o tempo inteiro, a gente sempre ia atrás dele. Era direto. Quando eu fiquei também, quando falaram o nome dele, eu fiquei assim, nossa, Rivaldo, né? Enfim. Todo mundo, assim, todos os... Quando eu estava assistindo ao vivo, né? E aí ele foi preso de manhã e eu estava assistindo ao vivo na Globo News quando entrou a família da Marielle e o Freixo falando. E foi ao vivo que a Daniela Lima trouxe a informação de que ele seria ali um dos mandantes. E assim, a reação de choque era da família, era do Freixo e era de todos os jornalistas por causa dessa relação, né? Exatamente, eu fiquei, até hoje, né, eu fico chocada, quando eu penso nisso, eu fico, gente, né, a gente não quer acreditar, né? É isso, tá muito perto da gente, é muito bizarro. Outro quadro que a gente tem aqui são algumas dicas, né? Uma dica, um filme, uma série, um livro, um negócio. Eu não sei se você pensou em alguma coisa, separou pra gente, mas independente disso, eu queria que agora eu vou falar a minha e você fosse pegar o livro de EVA. Eu vou falar aqui a minha dica e você busca o livro de EVA enquanto estou falando, tá? Então, vou mostrar pra gente. Seguinte, a minha dica é uma série da Apple que se chama Criminal Record, que conta uma história de, enfim, detetives, né, lá, policiais e tal, se passa no Reino Unido. E eles têm um caso que estava muito tempo enterrado, assim, o cara já está preso, resolvido o caso. E aí, de repente, eles recebem uma ligação de uma mulher que eles identificam como brasileira, porque ela fala alguma coisa tipo não sei o que, não sei o que. Falou? Aí eles identificam que ela é brasileira. E, enfim, eu achei essa parte engraçada, mas a série é séria. E aí eles descobrem que, na verdade, esse cara que está preso pode não ser quem cometeu o crime, que, na verdade, o cara que cometeu o crime, que era com relação a abuso e assassinatos de mulheres, pode estar aí solto. Mas aí o cara que prendeu lá atrás, que é um policial branco, meio que não quer abrir mão e né, aceitar que pode ter cometido um erro tão absurdo. O cara que está preso é negro, a policial que está querendo reabrir o caso é negro. Então, você tem várias também questões de raça envolvidas ali nessa série, né? É assim, aquela coisa de
de crime, né? Dessas séries que a gente assiste, que quem matou, quem não matou, quem fez, quem não fez. Tem o suspense, tem tudo, de onde está o erro dessa investigação. E tem essa questão de raça também muito forte envolvida, além da questão de gênero, né? Porque quem denuncia é uma mulher, a policial que quer reabrir é uma mulher. E aí essa mulher que denunciou, ela é também imigrante, né? Porque ela é uma brasileira no Reino Unido. Então tem várias camadas dentro de uma história que é uma história de solucionar um crime, né? Mas dentro disso tem ali várias camadas. Então se chama Criminal Record e está na Apple, né? Para assinantes Apple. Enfim, e aí, você mostra pra gente esse livro. Ou traz pra gente. Depois eu vou dar. Tá, dá uma dica também, claro. Mas eu não vou dar tantos detalhes assim como você, porque eu também não Não, tá ótimo. Olha. Ai, mentira. Ah, meu Deus, na hora que ela tava mostrando, você vê a ligação. O jornalista brasileiro, ele não tem um dia de paz. Porque a gente vai recebendo ligações o tempo inteiro. O jornalista brasileiro não tem paz, tá, gente? É isso que eu trago para vocês. Mostra pra gente. Mas aqui, ó, deixa eu ver se tá dando para ver. Tá vendo? Tá. Eu contei tudo com o meu filho, então, assim, uma coisa bem infantil, tá vendo? Mas tá perfeito. E aí a gente quis, né, escrever, assim, a gente escreveu com canetinha e tem aqui o nome dele, o meu, a Caleb Lituac, Priscila Lituac, aí aqui é a capa, e aqui, né, a sementinha, né, de mostarda e a árvore, né, grandona. E aí a gente fez inglês e português, tá, gente? Aqui a gente é chique. É muito chique. Aí aqui, olha, pra vocês verem um pouquinho mais, tá vendo? E aí fala do... Cara, deve ter sido um momento incrível seu com seu filho também. Não, foi maravilhoso. Na verdade, a gente gosta muito de fazer as coisas em EVA. A gente fez o nosso, que a gente chama, né, de caderno de rotina, né? A gente fez em EVA. Então, assim, já fez de papelão, já fez carro de papelão. Então, mentira, tá vendo? Ai, que demais. E aí fica a dica também, né? Pra sim, quem tem total. Criança, que é bem interessante. Eles se divertem muito, né? E aqui, ó, é tudo parecido. Fora que o livro acaba que ele fica, né? Fica depois com textura, né? Não é só um papel liso, ele tem textura para a criança manusear. Porque as crianças. E lá, quando eu contei a história, eu já contei, tive a oportunidade também de contar de novo, as crianças ficaram encantadas, e aí passando a mão, né, para sentir, né? E aí tem a música também, né? E aí a gente. Aí tem aqui os. Esse daqui, ó, tem aqui, ó, as nuvenzinhas, porque ela passa por uma tempestade, né? E aí fala também sobre, né, que a vida não é só coisas boas, né? Que tem alguns momentos ali difíceis, porque os ventos, né, fortes sopraram, mas que ela teve fé, né, que Deus ajudou, enfim. E aqui ele tem alguns aqui, deixa eu ver. Que ele pintou, ele cortou também junto comigo, ele pintou, que ele fez tem a semente da melancia, aí ele pintou as sementes da melancia, enfim, foi uma festa. Boa. Foi muito legal esse. E é assim, o nosso, né, eu guardo com muito, muito carinho. Tem que ficar em exposição na casa, assim, né? Na sua obra de arte. Exatamente, eu me mudei agora há pouco tempo, então tá tudo meio confuso, né, em casa. Inclusive, até o livro, o meu livro mesmo que eu publiquei, eu tenho caixa, né, com ele, ele tá guardado. Em algum lugar da casa tá. A gente sabe que tá. Onde? Agora esse daqui tá separado. Porque é a obra de arte. A obra de arte tem que ter cuidado, né, porque senão, né, realmente... Não tem outro, né? O do Natal, né? Que é o Natal, o presente de Natal especial. Enfim, a gente consegue imprimir mais, então não tem. Agora, esse aqui não tem como, não tem outro. Tem um carinho, né? Um amor que, enfim, que ficou realmente marcado. Mas agora, a dica. Vamos para a dica. Como eu falei, não pensei em dica. Mas você estava dando, né, uma dica, uma coisa assim mais de suspense, mais de delegacia e crime e tudo mais. Então, assim, vou fazer. Você tem aquela coisa do, né? Vamos lá, uma coisa mais, né, de coração acelerar, e eu vou trazer mais uma coisa mais leve. Isso, vamos complementar, vamos trazer um clima leve. Exatamente. Tá ali o equilíbrio, deixar comigo, né? Se deixar comigo, a gente vai pro fundo do poço. Não, volta aqui, Priscila. Puxa a gente para cima. Não, mas
importante falar. Hoje as minhas matérias foram todas de polícia. E às vezes eu fico até assim na bad, né? Com aquilo tudo. Mas é importante, eu tô sempre. Mas é importante também falar sobre isso, né? Puxar a orelha também, em alguns casos, enfim. Né? Sempre. Até porque a vida, né, é dual, não é sempre tudo, né, positivo. Eu tento sempre ver aquele lado do copo cheio, né? Mas, enfim, nem sempre dá. Mas, às vezes então, vem os ventos das tempestades. Exatamente, né? Exatamente. E as crianças também têm que saber disso, né? Mas uma série que eu acho que já está bem conhecida, acho que muita gente te conhece, de repente você conhece também, não sei se você já falou sobre ela, é Jovem Sheldon, você conhece? Já viu? Eu sei que existe, mas eu nunca vi. Nunca vi. Não, assista, é muito boa, é uma série muito boa. Ela tem vários, né? As crianças aparecem bem novinhas e depois vão crescendo. Você acompanha, né? De tantas temporadas que tem. E é muito interessante porque, assim, é uma série que dá para ver com a família toda, porque eu tenho essa preocupação. Porque como o meu filho acaba aparecendo, então é uma série que dá para você ver, porque eu gosto também de ver, né, séries assim, mas descobrir o crime, né? Sei lá, Boa Noite. Enfim. Mas essa série é uma série tranquila, assim, que é uma família, né? Inclusive a mãe é uma religiosa, se eu não me engano, acho que ela é batista. E o filho, né, que é o Sheldon, ele é uma criança que tem, se eu não me engano, acho que ele tem autismo mesmo, mas ele tem alguma síndrome e ele é super inteligente. Então, e aí ele se destaca muito das outras crianças, inclusive ele vai para a faculdade ainda criança, então ele gosta muito de ciência, só que, e aí ele, apesar de ele ter sido criado na igreja, ele vai para a igreja todo domingo com os irmãos, né, os pais, ele é ateu, ele não acredita em Deus. Então, e aí a série tem todo, né, um desenrolar, assim, eu acho que a trama é muito bem escrita. E aí tem um episódio, assim, que eu acho muito... Uma cena que eu acho muito marcante é que ele é ateu, né? E aí a mãe, em algum momento ali, ela acaba questionando a existência de Deus, né? Ela é muito religiosa, mas aí ela passa por algumas coisas que questiona a existência de Deus. E ele tem aquela coisa de que, cientista... Ou você acredita na ciência, ou você acredita em Deus. Sabe? Aquela coisa antiga que a gente sabe que uma coisa, na verdade, não anula a outra, muito pelo contrário, né? Na verdade, confirma. Mas ele tinha isso e ele era ateu e tudo mais. E aí a mãe dele, assim, tava, sabe, super descrente. E aí ele chega para ela e fala, assim, eu não vou saber, né? Eu não vou lembrar, mas ele começa a falar assim, você sabia que... Aí ele começa a falar um monte de coisa de como do mundo, sabe? Do espaço, do sistema solar. Você sabia que isso é assim, assim... Aí começa a falar, aí ela fica prestando atenção. Aí ele, não tem como isso ter sido feito por acaso. Sabe? Ele é ateu, mas ele começa... E aquela cena, assim, é muito emocionante. Isso eu tô falando de uma das cenas. Mas, assim, também é interessante porque ele traz muitas lições, porque ela acaba mimando um pouco mais ele, porque por ele ser... não é uma criança típica, né? Ele é uma criança atípica, então, atípica, né? E aí ela começa a dar mais atenção para ele. E como a série, ela se passa... ela é uma série antiga, né? É uma série que não se passa nos dias atuais. Então, na época, ele não fazia nenhum tipo de tratamento, nem nada, né? Porque hoje em dia... autistas, né, fazem muitas terapias, já naquela época não se fazia, mas ela percebia que ele merecia uma atenção ali especial, só que ela acabava muitas vezes negligenciando os outros filhos. E aí tem toda uma, sabe, aí a filha, e aí tem a perspectiva da filha também, aí tem o filho mais velho que também tem filho adolescente, e aí tem até o caso dela também, que ela meio que tem alguma, porque assim, não tem uma traição, mas tem um desejo por uma outra pessoa também, sabe? Uma coisa que... Assim, um desejo não, mas alguma coisa assim por uma pessoa, né? Que não é o marido dela. Então tem todo uma... Só que tudo muito assim... É muito leve, né? De uma forma que dá para você ver com criança, que não tem, assim, né? Palavrões, nem tiro, nem... Sabe? Porque eu acho que vai muito assim, eu acho que a gente tá muito... Acho que sempre foi, talvez, né? Ou é violência, ou é sexo, ou... E aí essa série, não, ela consegue prender a gente, porque você se deixar, você vai indo, você termina no mesmo dia, e sem fazer muito uso dessas, sabe, dessas coisas, né? Da violência, do sexo. Então, eu acho que é uma série que vale muito a pena. E ela faz você refletir muito,
sabe? Apesar de ser uma coisa que você, a princípio, você pode até achar assim, algo meio bobinho, sabe? Mas não é. Porque realmente ela te traz grandes ensinamentos. Você acaba refletindo bastante. E eu acho que é uma série aí que é legal, sabe? De ver. Boa. Assim. Não, boa. E Jovem Sheldon, né? Young Sheldon é a história de Sheldon Cooper do The Big Bang Theory. Então, assim, é tipo ele na infância. Então, maravilhoso. Eu queria muito te agradecer pela nossa conversa hoje. Como você percebeu, a bateria da minha câmera acabou. Ela faz isso no final dos programas. Ela não aguenta toda a nossa energia e alegria. E quero muito te agradecer. O link para o Instagram de Priscila está aqui na descrição. Então, vocês vão lá acompanhar as histórias, conhecer Priscila, conversar com ela, tirar dúvidas, conselhos, enfim. Mentira, ela nem disse que ela faz isso. Eu que estou falando para você fazer isso. Ela nem disse que ela Mas com certeza, estou aqui, eu amo isso. O que eu amo é realmente conversar. Deu para perceber que eu falo a beça também, né? Se não, deixar mas aí a gente fica aqui até depois de amanhã, porque se tem uma coisa que eu amo fazer é falar também. Jornalista, né? Imagina, o problema que a gente arrumou para quem está assistindo a gente. Queria muito, muito te agradecer, viu? Obrigada, enfim, amei conhecer esse seu lado escritora, conheci suas histórias, passei lá no seu Instagram e conversar com você e te conhecer melhor. Obrigada. Que bom, foi um prazer. Eu amei estar aqui, amei nossa conversa. Enfim, espero que o pessoal tenha gostado também, tanto quanto eu e você também. Boa. Seguinte, gente, ó, lembrando aquilo que eu falei no começo do programa, aqui na descrição tem o Instagram de Priscila, tem as minhas redes sociais e tem o Apoia-se, caso você queira aí apoiar o canal. R$5 por mês, você vê vídeos em primeira mão e concorre ao sorteio de um livro no final do mês. É isso, beijo, gente! Até semana que vem. Vale muito a pena.